E pense aqui comigo que os filhos de Jó não eram criança. Eles não eram criancinhas. Mas Jó mandava chamá-los. A autoridade que um pai precisa exercer sobre a vida dos seus filhos, sabe? Muitas vezes hoje nós vemos pais que não conseguem trazer os seus filhos ainda bem pequenos para a igreja. Ah, mas ele não acorda. Ah, mas ele não quer colocar a roupa. Ah, mas ele está dormindo, ele fica chorando, ele se joga no chão. Ei, exerça a sua autoridade, porque Jó ainda com seus filhos já crescidos, maduros, Jó mandava chamá-los e eles vinham. Pai, você precisa executar com excelência a missão que Deus deu para você, a função que é tão específica da paternidade, a essência de Deus no homem. Não abra mão disso. Eu creio que a paternidade seja uma das tarefas mais sublimes que Deus deu ao homem. E não é à toa, não é em vão, porque através da paternidade tua, homem, aqui na terra, os filhos conhecem quem Deus é. Que incrível, que forte, que tarefa sublime. E ontem eu estava até ministrando numa igreja e eu falei que, graças a Deus, Senhor, muito obrigada por ser mulher. Porque às vezes nós mulheres achamos que a tarefa do homem é simples, que ser homem é muito mais fácil, mas não é. De jeito nenhum. Na verdade, a paternidade é algo que Deus colocou. Deus é o Deus de toda a paternidade. É Ele quem ensina como você deve ser pai, exercer autoridade, ser um pai provedor, ser aquele que cuida, ser aquele que está no controle, ser aquele que protege. E isso tudo nós temos em Deus, todos esses atributos. Ser homem não é fácil. E além dessa função de paternidade, temos ainda a função do homem ser e espelhar o noivo. Para a noiva, a igreja, não é simples. Amar sem receber nada em troca, amar às vezes uma noiva que não é tão fiel assim, ser homem não é simples. E creiam meninos também que estão conosco aqui nessa manhã. O preparo de Deus para você exercer a paternidade já começou. E você precisa entender isso direto da fonte que é o Pai Todo-Poderoso. Que função digna, que função nobre. Representar a Deus aqui na terra já para os seus filhos. E eu queria ler um texto com você. E eu quero começar, às vezes eu faço isso, eu queria fazer isso nessa manhã, começar do final. Diz assim, Jó, capítulo 42, versículo 17. Você pode acompanhar comigo aí. E então morreu Jó, com idade muito avançada. Depois disso, depois de tudo que Jó passou, depois disso é exatamente isso, depois de toda aquela história, lembra? De todas as provações, de todas as perdas, de toda a doença, de toda a tristeza, de todo o questionamento, de todos os seus amigos ali reunidos com ele, depois da mulher de Jó dizer, amaldiçoa o teu Deus, depois de tantas coisas que aconteceram, depois de tudo isso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes até a 4ª geração. Se você se lembra, aqui no início da história de Jó, ele perdeu todos os seus filhos, os seus 10 filhos. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Eu penso que elas deviam ser fora completamente de qualquer padrão humano, para que a Bíblia cite isso aqui para nós. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Queren-Apuque. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas.
o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Eu queria que você gravasse isso aí no seu coração. Porque, às vezes, nós começamos muito bem. Às vezes, nós damos valor que é devido a algumas situações, e eu estou falando de paternidade. Às vezes, você, como pai, curte a gravidez, e você acompanha, e você está junto, e você desejou aquele menino, aquela menina, e talvez, ao longo da história, algumas coisas se percam e fiquem pelo caminho. Mas não foi isso que Deus planejou para nós. Eu creio sempre que o final das coisas hão de ser muito melhores do que o início, e precisam ser assim. Veja se não é assim conosco na nossa história da redenção e salvação. Ainda nós aguardamos por um momento que nenhuma lágrima há de rolar dos nossos olhos. Não é assim? Então, o final da vida de Jó, Deus o abençoou mais do que o início. E aí vem dizendo a quantidade de bois, de ovelhas, de jumentos que Deus deu a ele, muito mais do que ele possuía no início. E há um mistério, há um segredo nisso, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, Pai. Para que, ao final da tua história, possa ser muito mais relevante, abençoador, poderoso do que foi o início. Eu imagino Gemima, Keren Apuk conversando sobre a situação que elas agora já nasceram com Jó, com seus bens restituídos, e elas falando, vocês não sabem, nós conversando com as amigas, né, porque mulheres conversam bastante, e elas deviam falar, vocês não sabem o que meu pai passou. Tem uma história nisso tudo. Não foi assim. Houve um posicionamento. Olha, meu pai foi um homem. E aí começa aqui onde eu quero partir com vocês sobre a vida de Jó. Agora você vai lá comigo, para o início do livro. Jó, capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Interessante que a terra de Uz era um lugar onde falsos deuses eram adorados, havia idolatria, havia podridão, havia um lugar cheio de falta mesmo, ausência de Deus. E eu entendo que seja, talvez, como na época dos juízes, e talvez como na nossa época, cada um fazia o que lhe parecia bem, cada um fazia o que lhe dava prazer, cada um colocava as suas emoções, os seus sentimentos, as suas dores, e a forma de corrigir essas dores da maneira como ele achava melhor. E ele estava numa terra onde havia a total desolação, a ausência de Deus, as pessoas não eram comprometidas, era uma terra idólatra, era para os lados da terra de Edom, era um povo que não servia ao Senhor. Mas Jó, independente do seu entorno, ele floresce. Jó, independente da influência que ele poderia receber e dizer, olha, mas todo mundo faz. Escute que eu estou falando com você sobre paternidade, sobre ser homem, sobre receber uma função de Deus e entender essa função e exercê-la. Ele estava num lugar em que tinha tudo para dar errado. Sabe, irmãos, pais e homens aqui, mulheres conosco nessa manhã, o meio não pode tirar a essência de Deus da nossa vida. Seja em Uz, seja no Rio de Janeiro, em Vila da Penha, seja em Campo Grande, seja você aqui que mora em outro bairro, você que mora em outro estado, que está nos acompanhando, não sei, mas o seu entorno não pode ser capaz de tirar o teu foco no Senhor Jesus e fazer escolhas coerentes com a sua palavra. Eu vejo que talvez hoje nós achemos que as coisas são muito normais. As coisas estão banalizadas. O pecado parece banalizado. Ah, fulano caiu, mais um. Homens, vocês não foram chamados para ser mais um. Vocês foram chamados para ser
o homem de Deus, representante dele aqui na terra, para a sua casa, para a sua família, para quem está perto de você. Então, Jó não se corrompeu por toda aquela situação que estava à sua volta. A palavra ainda diz aqui no versículo 1 que ele era um homem íntegro. E o original dessa palavra é interessante. Jó, como homem íntegro, significa que ele era o que Deus esperava que ele fosse, quando ninguém estava vendo. Eu vou repetir isso, porque talvez hoje nós vivamos assim numa falsa ideia de que ninguém está me vendo. Eu estou atrás de um teclado, eu estou atrás de uma tela, ou estou num lugar em que ninguém me conhece. Mas Jó era exatamente quem Deus esperava que ele fosse, porque todas as características que eu vou falar de Jó, que o escritor está colocando para nós, mas depois, numa conversa com o próprio inimigo, o Senhor confirma todos esses atributos, essas características de Jó. Então, Jó era um homem íntegro. Sabe, Pai, aqui nessa manhã, o Senhor deseja, o Senhor espera. E eu creio que Ele verá nas nossas casas, nas nossas famílias, quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está sabendo quem nós somos, quando nós somos ilustres desconhecidos, mas estamos agradando ao nosso Senhor. Ele está sendo adorado. E além de ser um homem íntegro, a palavra diz aqui no versículo 1 que ele era justo. Ele era um homem, em algumas traduções, dizendo que ele era um homem reto. Ou seja, aí já passa a ser aquilo que eu vejo, aquilo que humanamente eu detecto, aquilo que transparece, aquilo que pode ser medido, aquilo que um filho espera que você seja. Um homem reto. E eu quero que você entenda, menino aqui que não é pai ainda, o Senhor está preparando você para a paternidade. Então vai pegando aí esses princípios, essas palavras. Jó era o que Deus desejava quando ninguém o via. Mas Jó também era um homem que era o que Deus desejava quando ele se relacionava com as pessoas. Quando ele subia a um púlpito, ele era o que Deus esperava. Mas quando ele estava no seu quarto, na sua casa, no caminho por onde ele ia, ele também era o que Deus esperava. E pense comigo, se não é isso que um filho deseja que o seu pai seja. Alguém coerente com aquilo que ele fala e aquilo que ele faz, as suas atitudes. Jó era reto, Jó era justo. Como que talvez os nossos filhos tenham nos medido. Eu sei que nessas datas nós costumamos ficar bem emocionados, né? Talvez alguns aqui já tenham perdido seus pais, mas eu entendo que você deve ser grato pelo tempo que o Senhor permitiu com que você passasse com Ele aqui na terra. Gratidão, sabe? Eu já perdi minha mãe e eu tenho sempre esse hábito de falar, Deus, mas muito obrigada. Porque é engraçado que tem coisas que eu penso até hoje assim, puxa, eu queria tanto contar isso para minha mãe. Eu não sei se isso acontece, eu ainda tenho meu paizinho e vou vê-lo hoje em nome de Jesus, se Deus quiser. Mas seja grato pelo tempo. Eu sei que dói a perda, mas seja grato pelo tempo que Deus permitiu com que você passasse com o seu pai aqui na terra. E ainda no versículo 1, a palavra de Deus diz que ele era íntegro, ele era justo, ele temia a Deus. Jó era um homem temente a Deus, então o que o levava, escute isso, o que o levava a ser um homem íntegro, ser o que ninguém via quando ele estava sozinho, era até o temor ao Senhor. E o que levava Jó a ser um homem reto, um homem que podia ser medido, é o temor ao Senhor. Então, escute, o temor ao Senhor, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria. E daí eu penso, como alguém que não teme ao Senhor vai cuidar bem da sua casa e da sua família? Esse é o princípio.
Isso é o que eu e você precisamos buscar, o temor ao Senhor. Jó era um homem temente a Deus. Aqui está o alicerce da integridade da vida de Jó. Aqui está a retidão da vida de Jó. Aqui está o freio moral para que Jó não ultrapassasse alguns limites e barreiras. O temor ao Senhor, irmãos, nos faz não escolher algumas coisas que realmente fariam com que o coração do nosso Pai sangrasse. Pastor Anderson costuma dizer isso às vezes. Eu não posso me alegrar. É assim, pastor? Se não for, me corrija. Eu não posso me alegrar com aquilo que faz o coração de Deus chorar. É isso. Então, o temor, entenda, e temor não tem idade. E você levar Deus a sério não precisa ter um estado civil. Isso é para a nossa vida. Desde que você tenha um entendimento, para sempre. Então, Jó, ele era alicerçado no temor ao Senhor. E aí, a palavra ainda continua. Gente, esse versículo 1, ele é rico. E a palavra ainda continua dizendo que... Eu vou repetir essas características para você não se esquecer. Jó era íntegro, Jó era justo, Jó temia a Deus e Jó evitava o mal. Termina o versículo 1 assim, dizendo que Jó evitava o mal, e eu começo a imaginar como ele fazia para se desviar de tantas coisas que se apresentam a nós todos os dias. Ou você pensa que o mal se apresenta só para você ou para algumas pessoas? Não, a ideia aqui é que como se você estivesse andando na rua e alguma coisa da parte do nosso inimigo se apresentasse a você, e você, por temer ao Senhor, e você por ter aliança com Ele, e você por saber quem você é, filho de quem você é, você se desvia. Opa, por aqui eu não vou, por aqui eu não passo, aqui não é meu caminho, o meu caminho é estreito, esse não é o meu lugar. Ele se desviava, sabe? Sabe numa prova que você tem que passar por vários obstáculos, passar por vários lugares e evitar muitas coisas, fugir da aparência do mal? Então, Jó, ele estava exatamente assim. Ele se desviava do mal. O mal estava diante dos olhos. E eu me lembrei agora de algo que eu acho incrível da parte de Jó. Se você for ler todo o livro, ele vai dizendo várias coisas que, durante a vida dele, ele fez. E uma das coisas mais lindas que eu acho que ele fez foi um pacto com Deus. Quando ele diz que fez um pacto com os olhos dele, para que ele não desejasse nenhuma donzela. Ele tinha sua esposa, ele tinha sua mulher, ele tinha alguém para cuidar. Jó evitava o mal porque ele temia Deus, e nem por curiosidade ele talvez vasculhasse algumas coisas que fossem proibidas para ele. Então, eu vou continuar aqui com você no versículo 2. A palavra diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Uma família grande, uma família, naquela época, poderia ser dita como sinal de bênção de Deus. Uma família que está assentada como a roda da mesa, em volta da mesa. A mulher, uma oliveira frutífera. Havia o sinal da bênção sobre a vida de Jó, sobre a vida dos seus 7 filhos. Eu não sei se alguém aqui tem 10 filhos. Alguém aqui? Eu vou dizer para você, hoje, com a cabeça que eu tenho, mais madura, eu teria tido pelo menos... Alguém tem 10? Não, né? Eu vi alguém levantando a mão ali, mas eu creio que não. Hoje, pelo menos, eu teria tido uns 5 filhos. Filho é bênção. Filho não é peso. Filho não é aquilo que vai tirar do teu tempo. Muito pelo contrário. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são flechas. Os filhos vão estar ao teu lado. Quantos creem que eu e você estamos plantando filhos e que vão gerar frutos também em suas descendências para povoar o céu? Eu creio nessa palavra. Ele tinha uma família abençoada. Eu sei que você entende que ele perdeu esses filhos, mas Deus restituiu os filhos a Jó.
Lá no final, quando nós lemos no capítulo 42, o versículo 3 diz que ele possuía 7.000 ovelhas. Eu estou dizendo para você que Jó era um homem próspero. Na verdade, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente Médio. Jó possuía muitos bens. Jó podia dar o que quisesse para os filhos dele. Então, hoje nós vivemos também, sabe, Pai, numa visão de que os nossos filhos só serão felizes se nós pudermos dar tudo que nós não tivemos. E eu sei que muita gente faz isso porque passou talvez uma infância, uma adolescência de privação, mas não é isso que vai trazer o teu filho para você, entenda isso. Jó podia dar, talvez assim, uma das diferenças nossa para Jó seja exatamente o número de bois, ovelhas e camelos e a riqueza que ele possuía. Mas a presença que ele colocava junto aos seus filhos e à sua família fazia total diferença. Ele era rico, mas ele cuidava da sua família. Os negócios de Jó não desviavam ele do cuidado que ele precisava ter com a sua família. Seus filhos costumavam, versículo 4, dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. A família de Jó era uma família tão abençoada que os seus filhos tinham comunhão. Se eu creio que algo que nós como pais e você como pai, recebendo de Deus a paternidade, uma das coisas que mais transparecem o cuidado de Deus com os seus filhos é quando você consegue com que todos os irmãos tenham essa comunhão. Eu não sei se você conhece famílias que vivem brigadas. Eu não sei se você conhece famílias que irmãos não se falam. Eu não sei se você conhece famílias que pai não falam com filhos e vice-versa. Mas hoje é dia de nós nos reaproximarmos em nome de Jesus. Toda desavença vai cair por terra, toda falta de perdão, toda inconstância, toda falta de comunhão. A família de Jó era uma família que se reunia